Oséias, capítulo 12, e vamos orar. Precioso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã. Em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos, te exaltamos, ó Deus de Israel, nosso Deus e Pai. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Ti, Senhor, nessa manhã de domingo. Espírito Santo, unge nossos corações, fala conosco, Senhor, por favor. No nome glorioso de Jesus Cristo, esse nome que está acima de todos os nomes. Nós te agradecemos por esse momento tão importante, ó Pai, quando nós damos nossos ouvidos à sua palavra. Comunica conosco, Senhor, os seus pensamentos. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado, Senhor, pelo seu plano para cada um de nós. Toda honra e glória seja dada a Ti, ao Deus de Israel, nosso Deus e Pai. No nome glorioso de Jesus Cristo, nós oramos. Amém. Amém? Em Oséias, capítulo 12. Oséias, capítulo 12, versículos 5 e 6. Está escrito: O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Uau! Que versículos para nós nessa manhã de domingo, hein? O Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Sabe, nós vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo nessa manhã, mas Salmo 72, só para nosso enriquecimento, nossa edificação nessa manhã. Salmo 72, versículo 18 e 19 está escrito: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Ó, o Senhor Deus dos exércitos está conosco nessa manhã. O Senhor Deus dos exércitos está conosco cada momento das nossas vidas, cada dia, em cada situação, Ele está conosco. E sabe, amados, para nós nessa manhã, nós não podemos perder o foco em Jesus Cristo, porque o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, é o Deus de Israel, o nosso Deus, o nosso Pai. Sabe, o nosso Deus é o Senhor dos exércitos, como está escrito aqui. O Senhor é o seu nome, e muitos de nós não desfrutamos muito da grandeza do nosso Deus, do Deus de Israel, não desfrutamos muito da grandeza do Deus de Israel em nossas vidas, por limitar Deus, por limitar nossa vida espiritual no que nós vemos e entendemos. Muitas vezes não desfrutamos da grandeza de Deus, do Deus de Israel, do nosso Deus, do nosso Pai, por limitar a nossa vida espiritual, sabe, pelo que nós vemos e entendemos. E muitas vezes, e não são poucas, nós perdemos muitas oportunidades em nossas vidas. Sabe, amados irmãos, nessa manhã de domingo, necessitamos nos converter em áreas que estamos limitando Deus. Oséias disse: guarda o amor e o juízo e espera sempre no Senhor Deus dos exércitos, que é conosco em cada dia, em cada situação das nossas vidas. Sabe, amados irmãos, nessa manhã, Oséias disse: guarda o amor e o juízo. O amor incondicional, o amor revelado na cruz do Calvário, o amor que não nos exige nada em troca. Esse é o amor ágape, o amor que devemos guardar no mais profundo da nossa mente, no mais profundo do nosso coração, do nosso íntimo. O amor incondicional de Deus, um amor que não exige nada de nós.
não exige nada de você, porque foi consumado na cruz do Calvário, uma vez para todos sempre. O amor que devemos guardar em nossas vidas, porque assim fazendo, em momentos que não planejamos, o amor que está em nós será revelado através das nossas atitudes, das nossas vidas. Sabe? É crucial para nós entendermos nessa manhã de domingo que nós necessitamos guardar o amor e o juízo, como Oséias disse. Sabe? O juízo, sabe? É não ser precipitados em nossas vidas, em julgar as pessoas à nossa volta. Guardar de ficar em posição de juízo. E assim, ficar avaliando todas as coisas à nossa volta. E muitas vezes nós ficamos avaliando e julgando inconscientemente as pessoas às nossas voltas. Precisamos manter o juízo, não ficar desequilibrado nas emoções. Precisamos manter nosso foco em Jesus Cristo, porque o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o nosso Deus, o do Deus de Israel, é conosco, hoje e agora. Não devemos viver desequilibrado nas nossas emoções, ansiosos, inquietos. Sabe, é triste para um filho de Deus viver inquieto, ficar ansioso, procurando dar um jeitinho nas coisas, em vez de confiar no Deus dos exércitos, no Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus, que nos amou e nos amou profundamente em Cristo Jesus. E, sabe, este é um amor que devemos guardar, devemos manter o juízo, sabe, não ficar desequilibrado em nossas emoções. Amados, porque assim fazendo, podemos tomar decisões juntamente com o Senhor dos exércitos, o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus de Israel, o Todo-Poderoso. Salmo 72 diz que o Senhor Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, opera prodígios. Deus, Ele quer ter um relacionamento amoroso conosco, dia a dia, um relacionamento de graça sobre graça. Sabe, amados, todos nós estamos sujeitos a fracassar, a falhar em nossas vidas. Por isso precisamos manter o amor e o juízo em nossas vidas. Tem áreas que precisam ser convertidas, e nós sabemos disso. Até o arrebatamento da igreja, Deus está trabalhando em nós e através de nós. Deus está transformando nossas vidas de dentro para fora. Todos nós necessitamos de converter em algumas áreas das nossas vidas. Aqui em Oséias, capítulo 12, versículos 5 e 6, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor, o juízo, e no teu Deus espera sempre. O contexto desses versículos aqui, né, o capítulo 11 termina falando que Judá ainda domina com Deus e é fiel com o seu santo. Aí no capítulo 12, versículo 1, fala da tribo de Efraim. A tribo de Efraim era reconhecida como a tribo rebelde. Sabe, nós sabemos a história de Efraim. Efraim é filho de José, filho de Raquel. Raquel é uma das esposas de Jacó, que foi deixada, enterrada à beira da estrada. Sabe, nós sabemos que quando Jacó morreu, ele pediu para ser enterrado com Lia. Esse não é o foco da mensagem nessa manhã, nós podemos falar sobre Raquel em outra mensagem, mas o fato é que Efraim, sabe, ele, aqui nos versículos para frente, ele era um mercador, sabe, um mercador, e ele tinha as mãos à balança enganosa. Efraim era uma tribo problemática. Mas sabe, aqui fala sobre isto no contexto do versículo 5 e 6, mas fala também sobre Jacó, e fala sobre Jacó que desde o ventre de Rebeca, Deus já tinha separado Jacó, e quando ela foi dar à luz, Jacó agarrou no calcanhar do seu irmão Esaú. Nós sabemos a história de Jacó, e como ele enganou seu irmão, e trocou a
progenitude por um prato de feijão. Hã? Primogenitude. Oh, meu Deus. Primogenitura. Primogenitura. Temos... primogenitura por um prato de feijão. Por lentilhas, né? E Jacó, né, ele, além disso, ele roubou, né, a bênção patriarcal. E, sabe, Esaú quis matar Jacó. E o que Jacó fez? Picou a mula, fugiu. Em Gênesis capítulo 26 e 27, Jacó fugiu para Padan-Arã, na terra do seu tio Labão. Mas sabe o que aconteceu? Ele chegou, na sua fuga, ele chegou em Betel. E em Betel ele encontrou Deus. E Deus fez uma promessa para Jacó em Betel. Sabe? E aqui o contexto, aqui no versículo 3 de Oséias, capítulo 2, fala: no ventre, pegou no calcanhar de seu irmão, no vigor da sua idade, lutou com Deus, lutou com o anjo e prevaleceu. Chorou, ele pediu mercê. Em Betel, achou a Deus, e ali falou Deus conosco. Esse é o contexto do versículo 5 e 6, nosso nessa manhã de domingo, de Oséias, capítulo 12. No capítulo 12, versículos 5 e 6, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome, converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. No teu Deus espera sempre. Ó, amados, assim como Oséias exalta Jacó, ele fala sobre Efraim, que Efraim precisa se converter, sabe? Era um mercador e tinha balança enganosa. Converte-te a teu Deus. Converte-te a teu Deus. Sabe? Trazendo isso para o contexto das nossas vidas hoje, dia 8 de novembro de 2020. Nós temos áreas em nossas vidas que nós necessitamos de converter. Tem áreas que têm nos desmotivado a caminhar com Deus. Tem áreas que nós temos agido com incredulidade. E nós precisamos nos converter nessas áreas. Dar a volta por cima. Sabe, ser um canal de bênção na mão de Deus. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Áreas que têm nos afligido por não ver e entender o que Deus está fazendo em nossas vidas. Então, lembra que eu falei que nós, muitas vezes, limitamos a nossa vida espiritual no que nós vemos e entendemos. E por isso nós ficamos empacados na nossa vida espiritual. Quantos hoje, nessa manhã, estão em algumas áreas empacadas na sua vida com Deus? Olha, amados, essas áreas nós precisamos ser convencidos pela palavra de Deus, do Espírito Santo, para convertermos e darmos a volta por cima. Não devemos ficar julgando, avaliando as pessoas à nossa volta, as coisas, e pior, condenando as pessoas pelo que nós vemos e entendemos. E achando que nós somos homens e mulheres espirituais. Mantende o juízo. Não fique desequilibrado nas emoções. Mantende o amor incondicional, o amor ágape. Um amor que não exige nada em troca. Ame intensamente o amor de Deus. Deixa Deus te amar. Não sejamos rebeldes como a tribo de Efraim. Não vamos perder nosso foco. O mais importante em nossas vidas é manter nosso foco em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Estamos a um passo da melhor ou da pior decisão em nossas vidas. Podemos reconhecer nossas necessidades que têm nos desmotivados e confessar, sacudir a poeira e seguir em frente. E seguir em frente, confiando e de cabeça erguida, confiando em Deus, sabe?
ou podemos ficar rebeldes, empacados ou convencidos que os outros é que têm essas necessidades de converter. Afinal de contas, nós somos boas pessoas. Nós somos boas pessoas. Esse é o engano de muitos dos filhos de Deus na nossa atualidade. Achar que não precisa converter. Que isso, pastor? O que você está falando? Olha a minha vida, olha o jeito, olha como eu trato as coisas. Sabe? Ou nós podemos reconhecer que temos áreas em nossas vidas que necessitam de conversão. Confessar, sacudir a poeira e seguir em frente de cabeça erguida, ou podemos continuar empacados em algumas áreas das nossas vidas, por estarmos convencidos que é os outros que precisam converter e não nós mesmos. É triste, mas tem irmãos nessa manhã pensando dessa forma, agindo dessa forma. Deus, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o nosso Deus e Pai, é conosco. É conosco. E Ele quer ter um relacionamento de graça sobre graça conosco. Ele quer que sigamos em frente de cabeça erguida, confiando e esperando sempre nele. Deus quer que nós desfrutamos da sua graça hoje, sabendo que nós somos perdoados, que nada pode nos empacar nas nossas vidas com Ele. Nós podemos sim converter áreas que tem feito nós ficar parados no nosso caminhar com Deus, confessar, sacudir a poeira e seguir em frente de cabeça erguida, sabendo que Deus não trata-nos de acordo com os nossos pecados, Deus não trata você e eu de acordo com nossos fracassos, por isso não devemos ficar, sabe, andando com Deus e achando que nós somos espirituais através do que nós vemos e entendemos. Nós precisamos sim submeter o Espírito Santo para que Ele trabalhe no mais profundo das nossas almas, dos nossos pensamentos, e revele os pensamentos de Deus em nossas vidas, para que assim, com Deus, tomamos decisões que impactam não somente as nossas vidas, mas as vidas dos outros, daquelas pessoas que estão à nossa volta. Pensa nisso. Pense nisso nessa manhã. Às vezes temos dificuldade de esperar em Deus. E talvez você e eu poderíamos relacionar diversos motivos ou razões pelas quais nós temos a dificuldade de esperar em Deus. Sabe, tem muitas razões que nos fazem vivermos naturalmente nossa vida espiritual, achando que estamos certos no nosso caminhar com Deus, mas afinal estamos andando pelas vistas e confiando em nós mesmos. Então, não queremos esperar. Queremos resultados prontos, imediatos, nas nossas vidas com Deus. E muitas vezes ficamos exigindo de Deus respostas imediatas. Ah, não, Deus. E sabe, muitas vezes fazemos chantagens com Deus. Ah, Deus, se o Senhor não fazer isto, o Senhor é o Deus dos exércitos, o Deus que batalha as nossas batalhas, o Senhor é conosco, o Senhor é comigo. Se o Senhor não agir, Deus, eu não vou fazer mais isso ou aquilo. Eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais ouvir o pastor Geraldo. Oh, muitas vezes agimos assim em nossas vidas. Ficamos negociando com Deus. Deus é o Deus de toda graça, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus que batalha as nossas batalhas, o Deus que é conosco, o Deus que é com você, comigo, neste momento. Aquilo que tem nos desmotivado a caminhar com Deus precisa ser convertida. Precisamos reconhecer que tem feito-nos parados, empacados, e confessar, sacudir a poeira, seguir em frente de cabeça erguida. Deus tem um plano para a sua, para a minha vida hoje. Queremos respostas imediatas e exigimos muitas dessas respostas de Deus. E Deus, Ele quer trabalhar em nossas vidas.
Deus quer nos ensinar em cada situação, em cada momento das nossas vidas. Ele quer ensinar-nos graça sobre graça. Ele quer que nós guardemos o amor, o juízo, não ficamos desequilibrados, confiando nele, esperando sempre nele. Porque ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus de Israel. Ele é o nosso Deus. E ele nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, tanto. Eu tenho repetido essa frase nos últimos cultos. Deus nos ama tanto, tanto, tanto. Você acredita nisso? Você confia nisso? Ou seus olhos estão, sabe, com uma viseira, impedindo de você ver, desfrutar da graça de Deus? Você quer andar pelo que você consegue ver e entender, com os olhos naturais, e não com os olhos da fé. Porque a fé, ela precisa ser alimentada. E o único jeito de alimentar a fé não são com boas intenções, mas sim com a palavra de Deus. É o único meio de você e eu alimentarmos a nossa fé. E se o inimigo te convence que existe outro meio de alimentar a sua fé, você já está no engano. Você já está na rebeldia. A palavra de Deus é que alimenta a nossa fé. A palavra de Deus é que nos move a caminhar de cabeça erguida. Hoje de manhã, sabe, amados, o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, está conosco, sempre. E o desejo dele é que nós mantemos o juízo e o amor. E que nós esperamos sempre nele. Sempre, sempre, sempre nele. Mantende o amor. Oséias diz, mantenha o amor e o juízo. Isaías 56, versículo 1. Eu gosto muito desse versículo. Isaías 56, versículo 1 está escrito, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Mantende o juízo e fazei justiça. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir, e a minha justiça prestes a manifestar. Isaías 56, 1. Oh, amados, Deus nos exorta, mais uma vez, a mantermos o juízo, avaliarmos a nós mesmos e tomarmos decisões que nos levam a fazer justiça nos dias de hoje, porque a salvação está prestes a vir e a minha justiça prestes a manifestar, disse o Senhor. Pense nisso, pense nisso. Qual a área da sua vida e da minha vida que nós necessitamos, que nós gostaríamos de ver Deus transformando, que Deus agindo, Deus manifestando, Deus libertando, curando? Qual área das nossas vidas nós gostaríamos de ver uma intervenção de Deus nessa semana? Se necessitamos confessar, confessemos. Em nome de Jesus. O sangue de Jesus irá nos purificar de todos os nossos pecados e todos os nossos erros. Por causa da obra consumada no Calvário. Deixa Deus te amar nas áreas que você tem ficado parado. Nas áreas que você está desmotivado em andar com Deus. Deixa Deus te amar e te promover nessas áreas das suas vidas e da minha vida também. Precisamos deixar Deus nos amar hoje e agora. Ele está o tempo todo dizendo, eu te amo, eu te amo. Em Salmos 46, Davi diz o seguinte, versículo 7 a 11. O Senhor dos exércitos está conosco. Uau! O Senhor dos exércitos está conosco. Pensa nisso. Olha aqui que Davi diz em Salmos 46, versículo 7 a 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio.
Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra, até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Uau! Os mesmos pensamentos que Oséias compartilhou em Oséias capítulo 12. Davi exalta o Deus dos exércitos, o Deus de Jacó, o nosso refúgio, o Deus dos exércitos que está conosco. Jacó desfrutou da boa e agradável vontade de Deus em tempos difíceis e prevaleceu com Deus, porque Deus foi com Jacó até o final. Sabe, amados, é mais uma exortação para que esperemos sempre no Senhor nosso Deus. Assim como Oséias disse, em Oséias capítulo 12, Davi também nos exorta a aquietar-nos. Oséias disse, espera sempre no teu Deus. Espere sempre no seu Deus. Davi disse aqui, aquietai-vos e sabei que ele é Deus. O Deus de Israel, o Deus de Jacó, ele é conosco hoje. Ele é o nosso refúgio neste momento, em todo o tempo. Ele é o nosso refúgio. Oh, amados, podemos dar a volta por cima em áreas das nossas vidas que parece e tenta nos convencer que fracassamos. Devemos parar e guardar o amor e o juízo. Sabemos que somos amados por Deus com amor incondicional e que Ele jamais irá desistir das nossas vidas. Devemos nos avaliar e, se necessário, confessar e seguir em frente. Assim veremos que onde estivermos, onde estamos sendo confrontados, onde nós estamos sendo convencidos através dos dardos do inimigo venenosos, como fracassados, nós veremos que são áreas que Deus pode mudar, transformar, libertar, suprir, curar e fazer dessas áreas canais de bênçãos em nossas vidas. Confesse, sacode a poeira e siga em frente. Por que Deus está falando isso conosco hoje? Porque todos nós temos áreas que precisam ser convertidas. Nós somos salvos pela graça de Deus, temos a vida eterna, fomos selados pelo Espírito Santo, mas no nosso caminhar tem áreas que precisam ser convertidas. E como nós convertemos? É reconhecendo a necessidade, reconhecendo que realmente precisamos converter e permitir que o amor de Deus incondicional, revelado na cruz do Calvário, nos purifica por meio do precioso sangue de Jesus, nos lava e faz-nos, nos dá uma nova motivação para que essas áreas, tudo que tem feito nos empacados, fique para trás e que possamos avançar em novidade de vida. É prático com Deus. Confie, espere e aquieta o teu coração. Deus está trabalhando hoje e agora em nosso favor. Isaías 64, versículo 4. É um versículo que eu particularmente gosto muito. Isaías 64, versículo 4 está escrito: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha para aquele que nele espera. Deus está trabalhando. Lembrem do que eu falei no início dessa mensagem? Muitas vezes não desfrutamos da grandeza do nosso Deus porque nós limitamos as nossas vidas espirituais nas coisas que nós vemos e entendemos. Isaías diz, desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera.
Oséias disse, espera no seu Deus e o espere sempre. Davi disse em Salmos 46, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. O Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso, o Deus de Isaac, é conosco, é com você, é comigo. Hoje e agora, vamos crescer em novidade de vidas, vamos crescer na graça de Deus, vamos dar a volta por cima nas áreas que tem feito-nos, empacados da nossa vida espiritual. Não vamos avaliar as coisas com os olhos naturais, pelo que nós vemos e entendemos, naturalmente falando. Vamos olhar com os olhos espirituais, os olhos da fé, que é alimentada com a palavra de Deus. E Deus disse, o Senhor dos exércitos, o Senhor do Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele é conosco, o Senhor é o seu nome. Converte, guarde o amor e o juízo e espera sempre no Senhor. Espera sempre no Senhor. Oh, amado, este é o mesmo princípio para conosco. Este é o mesmo princípio para conosco. Então, podemos tomar a decisão certa hoje e agora. Como Davi falou, como Davi tomou uma decisão em Salmo 71, versículo 14. Davi disse, eu, porém, esperarei sempre e o louvarei mais e mais. Salmo 71, versículo 14. Davi disse, eu tomei uma decisão. A minha decisão é, eu vou esperar sempre no meu Deus. Eu vou louvar Ele continuamente em minha vida. Sabe, amados, que decisão maravilhosa que Davi tomou. Que decisão você e eu podemos tomar nessa manhã. Estamos a um passo da melhor decisão das nossas vidas ou da pior decisão das nossas vidas. Você decide. Você pode estar falando nessa manhã, sabe, a palavra diz isso, mas eu vejo diferente, eu entendo diferente. Carnalidade, olhos naturais, mente natural, e fica empacado em vez de estar crescendo em novidade de vida. Ou você pode falar, Senhor, fala comigo, me dá sabedoria, Espírito Santo, me dá discernimento aqui nessa área, o que fazer. Aí o Espírito Santo fala com você no mais profundo da sua alma. E você toma uma decisão com Deus, porque Deus, o Deus dos exércitos, o Deus que batalha as nossas batalhas, é conosco. Aí nós tomamos as decisões em nossas vidas, nessas áreas que tem feito nos parados da nossa caminhada com Deus. Tomamos uma decisão com Deus e damos a volta por cima e tornamos canais de bênçãos na vida dos outros e nas nossas vidas mesmas. Mantenha o amor e o juízo. E espera sempre no teu Deus, disse Oséias. Podemos tomar essa decisão hoje, nas áreas que têm feito a gente ficar parados? Qual a área da sua vida, da minha vida, que nós gostaríamos de ver Deus atuando nessa semana, trabalhando, transformando? Qual é a área das nossas vidas? Devemos colocar diante dele com confiança, deixando o desânimo, a incredulidade para trás e esperando sempre no Senhor, Deus dos exércitos. E assim, poderemos ver a boa mão do nosso Deus atuando e trazendo uma resposta onde nós estamos convencidos de fracassos. Deus pode fazer do fracasso uma grande vitória em nossas vidas nessa semana. Creia, espere, aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, o Deus dos exércitos é conosco. O Deus dos exércitos é conosco. Em Salmos 37, Davi diz o seguinte, versículo 5 e versículo 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Versículo 7, descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios.
Então, duas coisas aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Pode fechar aí, por favor. Obrigado. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Descansa no Senhor e espera nele. E espera nele. Aqui está a chave de ser bem-sucedido com Deus. Entregar o que está fazendo, sabe? As nossas vidas ficar empacadas espiritualmente a Deus. Confiar em Deus e esperar sempre nele. Descansar nele. Deus está atento às nossas decisões neste momento. Não deixe para amanhã. É tempo de amadurecer, crescer na graça e ver áreas das nossas vidas transformadas pela graça do nosso Deus, que é o Deus dos exércitos e que batalha as nossas batalhas e está conosco sempre. E que nos direciona no caminho que devemos andar. Não sejamos um fujão, como Jacó foi. Quando Jacó estava fugindo de Esaú, ele encontrou Deus em Betel. E Deus deu uma promessa para ele. E quando ele estava voltando, regressando, depois de 21 anos, servindo Labão, ele teve outro encontro também com Deus. E ele lutou com Deus e prevaleceu. E Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Sabe, Deus, Ele está trabalhando em nossas vidas, meus amados irmãos. Não sejamos fujões, mas sabe, se você está fugindo de Deus em algumas áreas, encontre Deus nessas áreas. Deixa Deus te mudar, deixa Deus te convencer, confesse, converte nessas áreas, como Oséias falou. Sacode a poeira, deixa para trás, levante a cabeça, siga em frente, porque a graça de Deus, a superabundante graça de Deus, trará uma cobertura na sua vida, porque não há lugar para condenação, não há lugar para culpa, é tempo de crescer, é tempo de ver o mover de Deus. Jesus está voltando, Ele é conosco, não deixe para amanhã. Toma a decisão hoje com Deus. Não permita, sabe, que o inimigo te convença do contrário. Sacode a poeira, confesse, sacode a poeira e levante a cabeça e siga em frente com Deus. Não olhando com os olhos naturais, não olhando com o entendimento natural, mas sim com os olhos da fé, com a mente espiritual, a mente de Cristo que nós temos, cada um de nós, em 1 Coríntios capítulo 2. Temos a mente de Cristo, podemos pensar com Cristo, podemos, sabe, desfrutar dos pensamentos de Deus hoje e agora, podemos sim dar a volta por cima em áreas que tem feito nos ficar parados na vida com Deus. Amados irmãos, nessa manhã de domingo, podemos dar a volta por cima em áreas que tem feito a gente parado, nós parados. Sabe, Jacó encontrou Deus quando ele estava fugindo. Jacó encontrou Deus quando ele estava fugindo em Betel. Ele lutou com Deus quando ele estava regressando à terra prometida e prevaleceu. Nós somos frutos da maior vitória que aconteceu na história da humanidade. A vitória sobre o pecado. Essa vitória ocorreu na cruz do Calvário, onde Deus nos encontrou e nos deu uma nova vida. Lembra de Jeremias 31, versículo 3. De longe, Deus nos viu e com amor eterno nos atraiu. Naquele tempo, Israel estava disperso. Israel estava na idolatria. E Deus disse, de longe eu te vi e com amor eterno te atraí. Nós estávamos sem Deus e sem esperança no mundo. E Deus nos viu de longe na cruz do Calvário. Deus nos contemplou de longe na pessoa de Jesus Cristo presa ali naquela cruz. Sabe, Deus nos viu de longe e com amor eterno nos atraiu a Ele em Jesus Cristo. Agora nós somos mais que vencedores
perdoados. Não tem mais lugar para a culpa, não tem lugar mais para a condenação. Não devemos ficar avaliando-nos as nossas atitudes do passado, devemos deixar o passado no passado, manter o juízo, não ficar desequilibrado nas emoções, não permitir que a ansiedade impede-nos de ficar empacado em algumas áreas das nossas vidas. Devemos levar diante do Senhor pela fé, reconhecer diante de Deus e, se necessário, confessar, sacudir a poeira e seguir em frente. Deus é conosco, Deus está hoje trabalhando em nossas vidas, e o trabalho de Deus é com graça sobre graça. Nós não merecemos, podemos, dar a volta por cima, onde nós temos ficado parados, podemos sim ver a boa e agradável, perfeita vontade de Deus em nossas vidas, nesse tempo, nessa época que antecede a volta de Jesus Cristo na terra. Tome a decisão com Deus. Não permita que o inimigo te faça ficar parado mais na sua vida espiritual. Amados irmãos, entrega a área que está te fazendo ficar parado ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Descansa nele e espere sempre nele. Espere sempre nele. Deus está trabalhando por nós. Ele batalhará por nós. E onde experimentamos o fracasso, Deus nos fará mais que vencedores em Cristo Jesus. Oséias capítulo 12, versículos 5 e 6, está escrito: o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor é o seu nome. Converte-te a teu Deus, guarda o amor e o juízo, e no teu Deus espera sempre. Salmos 72, versículo 18 e 19. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito seja sempre o seu glorioso nome, e da sua glória enche toda a terra. Amém e amém. E Salmos 46, versículo que nós lemos nessa manhã. 10 e 11. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor Deus dos exércitos está conosco. Ele está com você nessa semana, irmão. Meu amado irmão, minha amada irmã, não desanime. Não permita que pensamentos negativos te afaste de Deus. Corre para Deus, entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, descanse nele, e o mais ele fará. Ele fará. Vamos olhar com os olhos da fé. Vamos desfrutar dos pensamentos de Deus com a nossa mente espiritual e não carnal. E vamos dar glória àquele que é digno de receber a honra, a glória e o louvor, agora e eternamente. Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. O Senhor é o seu nome. O Senhor dos exércitos está conosco. Mantende o juízo, porque a minha salvação está prestes a vir. Mantenha o amor e o juízo e espera sempre no Senhor. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus estenda suas mãos sobre a sua vida e essa semana, e que possamos tomar decisões certas com Deus essa semana, que irá impactar não somente as nossas vidas, não somente as nossas famílias, mas os nossos amigos e as pessoas lá fora, por meio da graça de Deus. Vamos dar a volta por cima. Vamos ser um canal de bênção nas mãos do nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Que Deus continue protegendo você nesse tempo de pandemia, protegendo a sua família, protegendo do ataque desse vírus que tem dizimado muitas vidas. Que Deus continue trazendo uma cobertura física e espiritual para você e sua família, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.